Bom, aqui vai mais uma pregação esclarecendo a verdade, porque o tempo chegou e este é o meu chamado e esta também é a minha missão: esclarecer a verdade diante de um mundo perverso e corrompido. E assim como está escrito lá em Matitiel, no capítulo 5, versículo 15, e também lá em Lucas, capítulo 8, versículo 16, que não pode se acender uma candeia e colocá-la debaixo de um jarro. Ninguém faz isso, mas coloca ela no lugar mais alto apropriado da casa, para que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Então, só a verdade para trazer o esclarecimento, e esta verdade está na lei do Criador. Então vamos começar por aqui, que essa passagem aqui, ela é importantíssima, que ela é bem direta, ela afirma e reafirma, ou seja, o apóstolo está afirmando algo e reafirmando. 1 Iohanã, você conheceu como João, capítulo 3, versículo 4, e aqui diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Preste atenção que ele está afirmando. Agora ele vai reafirmar. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Olha o que está sendo afirmado e reafirmado aqui. Que o pecado é a transgressão da lei. Se fala muito do pecado, essas coisas. Mas o que é o pecado? É a transgressão da lei. Mas o que é a lei? Lá, em 2 Kéfas, capítulo 2, você conheceu como Pedro, no versículo 4, lá vai falar que o Criador não poupou nem os anjos que se corromperam, que pecaram, que transgrediram a lei, mas os lançou no inferno, aprisionando em cadeias abismais tenebrosas, reservando-os para o juízo, porque eles transgrediram a lei. Eu já fiz pregação sobre isso, mais profunda. Sugiro que confira. Mas, olha aqui o que o apóstolo está também afirmando e reafirmando. Vamos aqui para Auxa. Você conheceu como Oséias. O nome não é Oséias, o nome é Auxa, que botaram como Oséias, depois disseram que era Josué, mas é Auxa que depois foi trocado para Iauxa. Então, Auxa, capítulo 4, versículo 6. E aqui diz: eis que o meu povo está sendo arruinado, porque não sabe o que é certo nem verdadeiro. Lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto foste negligente no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdote diante de mim. Visto que ignoraste a minha lei, eis que eu também rejeitarei a ti e os vossos filhos, no caso, os vossos descendentes. Agora presta atenção aqui, que muitos pegam essa passagem aqui e colocam só o que lhe convém. Ah, fulano está perecendo porque lhe falta conhecimento. É assim. O povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. Como se essa pessoa tivesse o verdadeiro conhecimento. Quando está sendo mencionado aqui, que o povo perece, quando ele diz, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento da palavra, lhe falta o conhecimento da verdade, porque a lei foi rejeitada. E o conhecimento da verdade só vem mediante a lei. O firme fundamento otorgado na lei da criação. Por isso que ele falou aqui: o meu povo perece, ou o meu povo está sendo arruinado, não sabe o que é certo e nem verdadeiro, lhe falta o conhecimento da palavra, porque
o sacerdote, o falso mestre, ele escanteou a lei do Criador. Aí quando se tira a lei, cai tudo. Porque entra o opositor, entra o engano. Aí cada um parte para a sua própria devassidão e a sua ruína. Porque, como dito, entra o engano. Então, para deixar ainda mais claro, porque sempre é citada essa passagem, mas ela é cortada. Sempre alguém diz, o povo perece por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento porque a lei foi rejeitada, por causa da lei. E nisto, olha só a devassidão do mundo, a rebeldia, a perversidade, a maldade que assola o mundo inteiro, que está fora da lei do Criador. Ah, e só ressaltando, porque o nome passou de Yahusha para Yahusha, porque este nome, Yahusha, ele é renovo, assim como está escrito lá em Zacarias, salvo engano é o capítulo 6, do versículo 11 ao 13, salvo engano. Aqui em Provérbios, capítulo 28, versículo 4, aqui diz: os que abandonam a lei, exalta ou louva o ímpio, exalta o engano, o opositor da lei. Os que observam a lei o repreendem. Por que falar isso aqui? Porque quando se tira a lei, cai tudo. Que na verdade este mundo aqui é um mundo caído, regido por forças malignas, opositoras da lei do Criador, que se rebelaram no Éden contra a lei do Criador. Eu já mencionei em outras pregações. Já falei o que aconteceu no Éden, já falei o porquê o ser humano veio parar neste mundo, já falei o que este mundo é. Enfim, então tá aqui, os que abandonam a lei exalta o ímpio. Os que observam a lei o repreendem. Quem abandona a lei vai exaltar o engano, o grande enganador de toda a terra. E assim está o mundo, exaltando o perverso, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que se rebelou contra a lei do Criador e derrubou o ser humano lá no Éden. O mundo inteiro está debaixo do engano destes seres. Como mencionado no início desta pregação, o meu chamado e a minha missão está justamente, totalmente dentro desta profecia aqui, E como aqui está tudo predeterminado, então a minha missão, o meu chamado, a minha missão está dentro desta profecia de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. E aqui diz: os conhecimentos encobertos pertencem ao nosso Criador. O saber revelado, isto é, a sua lei, entretanto, pertence a nós e aos nossos descendentes para sempre, a fim de que vivamos na prática de todas as palavras desta lei. Então, como o meu chamado está totalmente conectado a esta profecia aqui, que ainda fala para todo sempre, eu, como embaixador da lei do Criador, tenho a missão de esclarecer a verdade mediante o firme fundamento outorgado na lei da criação, isto é, mediante a lei do Criador. E também deixando bem claro que o meu chamado e a minha missão é esclarecer e não convencer, porque quem convence é a pregação, mediante a lei. E para finalizar a pregação, porque foi ensinado pelo sistema babilônico que a lei foi abolida. Qual lei que foi abolida? Porque a lei a qual eu estou dando testemunho, ela é imutável. E é mais fácil, como está escrito,
desabar o céu e a terra do que ela não ser cumprida. Então, a lei ela é imutável e para todo sempre. Ela é o firme fundamento otorgado na criação. É a patente da criação, a lei da criação. Eu vou até ressaltar a passagem novamente que o apóstolo afirmou e reafirmou. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Agora, será que algum líder religioso é capaz de esclarecer o que é a lei? Pois, se ele esclarecer a lei, irá acontecer isso aqui, ó. Será que algum líder religioso consegue explicar esta passagem? Para explicar, ele tem que saber o que é a lei. Será que ele sabe? Se ele explicar isso aqui ou isto aqui, terá que abandonar a sua sinagoga ou denominação igreja, templo de pedras e tijolos, confessar que foi enganado e converter-se à lei. Se ele explicar isso aqui. Se ele explicar esta passagem. Por isso que eu falei no início que esta passagem ela é importantíssima, porque aqui está afirmando e reafirmando que o pecado é a transgressão da lei. Então tem que se saber o que é a lei, para que se saiba o que é que se está transgredindo. E se alguém que se diz que conhece as Escrituras, ele tem que saber isso aqui. Ele tem que saber esclarecer essa passagem. Ele tem que saber o que é a lei do Criador. Então, se um líder religioso, qualquer um deles, que está usando as palavras das Escrituras, explicar esta passagem aqui, inevitavelmente, sem sombra de dúvida, acontecerá isso aqui, ó. Agora a pergunta é, você acha que ele vai explicar?